E a nossa parábola de hoje é sobre o grão de mostarda. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. São só 2 versículos. É uma parábola bem curta, mas que existem nela muitos ensinamentos. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Glória a Deus. Quem já o tem, diga amém. Vamos esperar mais um pouco. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Versículo 31 diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que certo homem tomou e semeou no seu campo, o qual é verdadeiramente a menor de todas as sementes. Mas depois cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças. E finalmente faz-se uma árvore, de tal sorte que vêm as aves do céu e fazem os seus ninhos nos seus ramos. Amém? Pode se assentar, glorifica ao Senhor nessa noite, porque mais uma vez vamos receber o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, só para não esquecermos o que é parábola, toda semana vem escrito aí no papel o que é parábola. É uma narrativa curta, usando uma linguagem figurada, para transmitir um conteúdo moral, ético, e mostrando uma verdade importante que Jesus queria passar para os seus discípulos e para a multidão. Você pode dizer amém por isso? Amém. Meus irmãos, a parábola de hoje vai falar muito com a gente. Pergunte assim, por quê? Porque vai falar de algo minúsculo, de algo pequeno, da menor semente, o grão de mostarda. E o interessante é que em outra passagem, Jesus vai falar sobre a fé. Olha lá, para os irmãos começarem a entender. Jesus vai falar sobre a fé. Isso não é uma parábola, quando ele fala sobre a fé. Ele vai dizer assim, ó: a fé tem que ser como um grão de mostarda. Mas talvez durante anos você ouviu essa frase, você disse essa frase, mas não entendia essa frase. E eu provo, quer ver? Quando alguém falava para você assim, ó: se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui, vai para lá, e ele vai. Quer ver? Você entendia o seguinte: se eu tiver o mínimo de fé, um cisquinho de fé que seja, do tamanho do grão de mostarda, e eu falar para o monte: sai daqui, vai para lá, o monte vai. Quem pensou assim, diga amém. Amém. Pronto, pensou errado. Porque o texto não diz se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. O texto diz assim, ó: se tiver uma fé como o grão de mostarda, você vai falar para esse monte: sai daqui, vai para lá, e o monte vai. Então quem tem fé pequena não resolve nada, e eu provo para você. Agora você ficou assustado? Repete comigo, diz assim: quem tem fé pequena não resolve nada. Diga, prova. Quando Jesus estava com os discípulos, ele olhou para os discípulos e falou assim, ó: homens de pequena, até quando estarei convosco para resolver o problema? Porque a fé de vocês é pequena. E você aprendeu que se a sua fé for pequena, você vai mandar o monte mudar de lugar, e o monte vai mudar. Mentira para você. Porque o texto não diz isso. O texto diz: se a tua fé não é do tamanho, mas for como? Começa pequena, mas termina grande. Você vai dizer para esse monte: sai daqui, vai para lá, e vai acontecer. Acho que você não ouviu não o que eu disse. O início da fé é... e fé pequena não resolve nada. Mas só que Jesus está dizendo assim: pelo menos você tem fé. E a fé, ela tem um mistério. Diga qual? Ela cresce. Eu vou dizer de novo: a fé cresce. E existe algo que faz a tua fé crescer. Paulo disse em Romanos capítulo 4, diga o quê? E Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não vou repetir, isso é misericórdia. O texto que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, diz assim: que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé. A fé foi aumentando, a fé foi se fortalecendo, porque Abraão dava glória a Deus. Por que as pessoas da igreja estão sem fé? Porque elas não dão glória a Deus.
O pregador, o pastor, ele não precisa ameaçar a igreja. Ele precisa ensinar a igreja, porque ele tem que dar glória a Deus. Porque Paulo diz, a vitamina para se fortalecer na fé é glorificar o nome do Senhor. Você não pode reter nada para você. Em tudo você tem que dar graças. Em tudo você tem que glorificar a Deus. Mesmo que seja pequena ou comece pequena, essa fé vai se fortalecer. Essa fé vai aumentar. Essa fé vai nascer, vai se tornar uma árvore de tal maneira que as pessoas vão escorar nela. Pode alguém escorar na tua fé? Pode. Eu te provo isso. Você quer que eu prove ou não? 4 pessoas pegaram um coxo com a cama, cada um pegou de um lado, levaram para Jesus, desceram o coxo pelo telhado. O texto diz assim: e vendo Jesus a fé deles, não foi do coxo, foi deles. O coxo estava escorado na fé. Eu profetizo na tua vida que você vai ter uma fé tão grande, mas tão grande. Lógico, primeiro você vai dar glória a Deus. Mas eu profetizo na tua vida que a tua fé será tão forte, a tua fé será tão firme, a tua fé será tão grande, que pessoas vão querer andar perto de você dizendo: porque por onde ele passa milagre acontece, porque por onde ele passa tem sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou para aquela igreja, eu vou para aquele evento, eu vou para aquele culto, eu vou ouvir esse pregador, porque quando ele prega, ele acrescenta a minha fé não esmurece, mas pelo contrário, eu saio cheio de poder, eu saio cheio de unção. Porque que fé é essa que sustenta os outros? E é isso que você precisa entender aqui. Para início de conversa, não cheguei na parábola ainda, viu? Para início de conversa, você precisa entender isso, que você precisa ter fé. Os discípulos tinham humildade de pedir. Não foi assim? Os discípulos pediam: mestre, acrescenta-nos a fé. Por que eles pediram isso? Pergunte por quê? Porque eles andavam com Jesus, irmão. Imagina você andar com Jesus, só para você sentir um negócio, ó. Jesus está andando, aí vem um paralítico. Jesus, toma a tua cama e anda. O paralítico anda. Chega o cego: o que queres que eu te faça? Quero ver. Veja, o cego vê. Jesus está andando, vem um leproso e fala: se queres pode declarar-me limpo. Jesus fala: quero. O leproso fica sarado. Você está andando com um cara desse, você fica assim, ó: não, quero fazer alguma coisa também, eu quero ter essa fé, eu quero ter isso. Chega uma hora que você chega para ele e fala: Senhor, acrescenta-nos a fé, eu também quero, me ensina. E é isso que você vai aprender aqui nessa noite. Diga o quê? A fazer com que as pessoas queiram ser como você. Não, irmão, seja como Cristo. Calma aí. Paulo disse assim: seja meus. E Paulo não é homem como nós. Seja meus, imitar. Eu imito Paulo. Por quê? Porque eu sei, se eu imitar Paulo, eu estou imitando Cristo. Então nessa noite, Deus está aqui para te acrescentar a fé. Deus está aqui para te dizer que isso que parece pequeno pode se tornar uma bomba atômica que você nem imagina. Não, acho que você não entendeu o que eu estou dizendo. O grão de mostarda me traz uma certeza. Só ele quer saber, eu conto para você depois. Vou falar de novo. O grão de mostarda me traz uma certeza de que ele vai crescer. Isso é certeza. Ele começa como a menor da semente, mas se torna na maior das árvores. Quem disse que é pequeno o que Deus te deu? É você que não fortaleceu ainda aquilo que Deus está gerando em você. É você que não adubou. Lembra da parábola passada? Foi você que não adubou, foi você que não glorificou, foi você que não exaltou. É você. O problema não é o teu pastor, o problema não é o teu irmão, o problema é você. Começa em você, dizendo: eu quero Jesus. Não põe desculpa, irmão. Quem está do seu lado, no pai, na tia, na avó, no trabalho, no emprego, o dia que foi estressante, para de dar desculpa. Se levanta e fala assim: Senhor, ainda que o mundo se perca, todavia eu me alegrarei no teu nome, eu vou te exaltar. Me acrescenta aqui, Senhor. Por mais que ele não creia, eu creio. Por mais que ele não acredite, eu acredito. Por mais que ele não toma posse, eu tomo posse. Eu vou te falar um negócio aqui que eu não sei se você está pronto para ouvir. O que você está pedindo para Deus só depende de você. Eu vou repetir. O que você está pedindo para Deus só depende de você. Não vem com conversa furada. Sabe aquela bênção que você está pedindo? Deus já deu. É você que não sabe achar.
Paulo escreveu, não, olha só, Paulo escreveu aos Efésios capítulo 1 dizendo: porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, ainda que o mundo existisse nas regiões celestiais. Não, vou dizer de novo que você não ouviu. Porque Deus já entregou todas as bênçãos que era para nós nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga quando? Antes que o mundo existisse. E eu hoje dobro o joelho e fico: cadê minha bênção? Cadê minha bênção? Deus está falando: já depositei desde antes de Gênesis capítulo 1. Aí você fica: mas por que eu não vi? Porque você não buscou, porque você não tomou a posição, porque você não tomou aquilo que Deus já colocou lá. Só depende de você. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: ó, toma posse. Não, mas desse jeito aí, fala com jeito de profeta, fala assim: ó, toma posse. Diga para ele: eu não sei em que área você está pedindo algo para Deus, mas Deus já te entregou, só depende de você. Até quando você vai viver dependendo da fé de outro? Eu vou levar meu filho para o profeta. E você é o quê? Você não é filho de Deus, não? Você não tem fé, não? O véu do templo não se rasgou, não? Para você entrar, você tem que marcar audiência com o sacerdote agora. Entra, resolve o problema, fala com Deus. Mas eu queria resolver terça-feira não tem culto. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir e vai te recompensar publicamente. Pode deixar ela, deixa ela aí tranquila. Se dela é o reino dos céus, quanto mais o altar da igreja. Diga assim para quem está do seu lado: mas vamos resolver um problema aqui, nós. O grande problema aqui é em nós. Diga qual é? A fé. Tem gente que passa a vida inteira na igreja sem fé. E você só sabe que ele não tem fé, diga quando? Quando o problema chega na casa dele. Quando o problema está na casa do vizinho, ele engana. Diga como? O irmão pede oração, ele chega para o irmão e fala assim: crê somente, Deus vai fazer uma obra. Chega a irmã e fala: preciso de uma cura. Jesus pode curar. Ele é todo cheio de fé. Agora a doença está dentro da casa dele. O que foi? A enfermidade está onde? Na casa dele. Aí ele: acabou tudo, vai morrer. Mas na casa dos outros você falou: tenha fé. Chegou na sua, você falou: vai morrer. Você nunca teve fé. Você fala hoje sobre Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Tem gente que olha e já não crê mais, porque alguém diz assim: Jesus está voltando. Mas faz 2000 anos que se prega isso e não voltou ainda. Eu já parei de crer. Mas eu aprendi uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem está nessa terra tem que ter fé. Mas eu não comecei ainda não. Diga assim: vai existir algum momento que eu não preciso da fé? Diga: existe? Sim. Paulo, quando termina a sua última carta, que é a carta de 2 Timóteo, a última que ele escreveu, que ele estava no seu segundo período em que ele estava preso em Roma, que ele sabia que ia morrer, ele escreveu assim: combati o bom combate. Vamos voltar um pouco mais. Timóteo, já estou sendo entregue como sacrifício no altar em brasas. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei. Oxi, não vai usar mais não? Digamos que isso aqui seja a fé. Paulo está dizendo assim, ó: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a minha fé. E uma coroa de justiça me está preparada. Fala assim: eu quero entender esse negócio. Diga: eu quero. Tá bom. Fé é para quem está vivo. Fé é o tempo da vida. Você precisa ter. Todo o tempo que você vive, você precisa ter. Que é a esperança naquilo que não se vê, mas que se espera. Porque senão você perde a esperança. Você está aí? Diga amém. Mas vai chegar um dia que Deus vai falar assim, ó: larga esse negócio aí, acabou a fé. Diga por quê?
Porque você não vai mais ter que crer que existe, você vai ver que existe. Me pergunta, vem cá, me pergunta. Paulo, por quê? Homem, você é um exemplo de fé. Por quê? Vai guardar fé por quê? Porque agora eu não preciso crer que Jesus existe, eu estou indo falar com Ele. Porque agora eu não preciso crer no céu, eu vou entrar nele. Eu não preciso crer que tem rua de ouro, eu vou andar nela. Porque um dia nós o veremos como Ele. Aí já não é mais fé, eu guardo a fé. Mas enquanto estamos aqui, eu tenho que te dar uma notícia. Você precisa de fé, e não é pequena não, é grande. De preferência que seja a maior do bairro ou a maior da cidade. Igual aquela mulher cananeia, que Jesus parou tudo por causa dela. Ela chegou e falou assim: Senhor, me atende. Ele falou assim: não posso pegar dos pães dos filhos e deitar os cachorrinhos. Eu vim para a casa de Israel. Você é Sírio-Fenícia, você é cananeia, você é gentia. E ela falou assim: até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus olhou e falou assim: eu vou atender você. Pergunta por quê? Porque para quem eu vim lá em Israel, eu não vi tanta. Você descobriu algo nessa noite. Diga o quê? Fé tem tamanho, e a pequena não funciona. Então diga assim para quem está do seu lado: aduba. Diga como? Você nunca mais esquecer. Faça assim com o braço. Você vai com a outra mão colocar onde tira o sangue, assim, ó, onde aplica medicamento, sei lá. Você vai bater assim, vai repetir comigo, vai dizer assim, ó: a vitamina para se fortalecer na fé é da glória a Deus. Aí agora você vai entender a parábola. Porque a parábola diz assim, ó: o reino dos céus é também igual ao grão de mostarda. Diga, como assim? Começou pequeno, ninguém acreditava. Eu vou falar de novo. Irmão, você me desculpa, é que você tem que parar para pensar. Chega um camarada barbudo, 30 anos de idade, cabelo curto, porque era desonra em Israel ter cabelo crescido. Só quem tinha cabelo grande em Israel era o nazireu. Então Jesus tinha cabelo curto e barba grande, porque ele era rabino. Chega um camarada desse, experimentado na carpintaria, trabalhava com madeira, de uma família pobre, nascido em Belém e vivia em Nazaré. Chega um camarada desse e diz: eu sou o Cordeiro de Deus. Aí todo mundo vira aí. Como é que é? Irmão, você passa numas igrejas, é sério, você vê uns Jesus que é só o sangue, os cabelos compridos, os olhos azuis, assim, ele fica pegando fogo assim, olhando para você. Não é Jesus, irmão. Eu não sei o que é aquilo, mas não é Jesus. A Bíblia diz que para conhecer Jesus no meio dos discípulos, tinha que beijar ele, porque ele era parecido. Ou seja, ele era judeu, irmão, simples, baixinho, narigudo, cabelo curto, barba grande, moreno, e andava no meio do povo, da carpintaria. Não fica inventando. Acabou. Experimentado no trabalho, tinha calo na mão, sandália não era diferente da dos outros, não usava um cinto Calvin Klein, simples. Não tinha, a túnica dele não era diferente. Ele parecia com quem ele andava. E ele andava com galileu e pescador que também não tinha dinheiro. Ou seja, tá ruim. Quem é o Messias? É esse cara aí. E como assim? Ele pegou 11 Galileu para chamar de discípulo e um Iscariotes. Como é que é? Isso aí é o Cristo que nós estamos esperando? Não é. Ele quer cavalo branco? Não, ele quer jumento. Como é que é? Ele pediu jumentinho. Ele abraça qualquer um. Ele toca em leproso. Ele come com publicanos e pecadores. Ele entrou na casa de Zaqueu. Foi jantar com um fariseu. Uma mulher pecadora entrou por trás, derramou um balde de alabastro, chorou, enxugou com o cabelo e beijou o pé. E o povo se ele soubesse quem é, ele não deixava.
todo mundo está dizendo sobre Jesus, está fazendo tudo errado. Ele não é o Messias. Porque eles não entenderam, diga o quê? Que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Porque eles estavam esperando, diga o quê? Uma árvore grande, frondosa, com a coroa na cabeça, tirando o jugo de Roma, tirando os impostos sobre os judeus, fazendo, agora vocês vão ver, desça fogo do céu. É isso. Mas não, ele veio. Aí o primeiro que grudava perto dele, ele falava assim, vou ter que morrer. Aí você falava, morrer? Você falava assim, eu não vou deixar. Ele falava, para trás de mim, Satanás. Tinha vez que ele estava estressado, meio assim, que não queria curar daquele jeito, cuspia no chão, fazia lodo, colocava no olho do cego, falava, vai lavar no tanque de Siloé. O cego ia e enxergava. O povo ficava falando assim, os métodos dele são meio estranhos. Esse aí não é o Messias, não. E quem é que está preparando o caminho dele? Aí piorou. É um aí que é primo dele, 6 meses mais velho que ele, mas só que usa pele de camelo e o doido come gafanhoto e mel silvestre. Mas isso só prega a mesma mensagem todo culto. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Eu não sei como, eu não consigo entender. Diga o quê? Com uma mensagem dessa, vestido assim, como que o deserto encheu? O texto diz, vinha gente da Judeia, dos confins da terra, ter com João no deserto e ser batizado com ele, por ele. E ele, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que reino é esse? É simples, é um reino grão de mostarda. É um reino que o seu início não tem imagem, não tem glória, mas depois ele vai crescer. É um reino que começa com sofrimento, porque nenhuma semente nasce se não morrer primeiro. Paulo disse assim, se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele sozinho enterrado. Mas se o grão de trigo cai, ele morre, ele racha a semente, nasce um milho, um trigo, e ele tem ramos, ou seja, ele vai dar muita semente, mas o início dele é debaixo da terra, é aonde ninguém vê, é aonde ninguém dá valor, é aonde ninguém conhece, sabe o que está acontecendo, mas ele está morrendo, e vai nascer, e quando brotar você vai falar, olha o meu trigo. O início do ministério de Jesus foi assim. Talvez você fale assim, eita, Jesus teve sucesso, eu queria um início desse. 5.000 pessoas seguindo o camarada. Eu queria um início desse, você não sabe nem o que você está falando. Aqueles que o seguiam, buscavam, e o seguiam, diga pelo quê? Por interesse. Eu vou seguir enquanto ele me dá cura. Eu vou seguir enquanto ele me dá alimento. Mas no dia que ele foi preso, cadê a multidão? Vou perguntar de novo. O dia que perguntaram, Pilatos perguntou, quem que é para soltar? Barrabás ou Jesus? Cadê a multidão? 5.000 para gritar, solta Jesus. Mas não, a multidão em uma só voz gritou, solte Barrabás e mate a Cristo. Jesus estava sozinho na cruz. Quando ele foi pregado, o que tinha ao pé da cruz era sua mãe e o discípulo amado João. E no momento de dor e de preocupação, olha a preocupação de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. E a partir daquele dia João começou a cuidar de Maria. Olha a preocupação dele. Jesus está na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que. Jesus está na cruz dizendo, Eli, Eli, lama azavactani. Sei que você ouviu falar Eli, Eli, lama sabactani, mas aprende o certo. Eli, Eli, lama azavactani. Deus meu, até o Senhor me desamparou. Mas só que ao terceiro dia, diga o que acontece. Não, vocês não pegaram. Durante 33 anos, diga o que ele foi. Um grão de trigo. Uma semente. Irmão, você está falando de Jesus? Estou. Não, você está equivocado. Não estou. Quando ele morreu, diga o que aconteceu. A semente rachou. Quando a semente rachou, diga o que aconteceu.
brotou um povo, uma igreja. E ele disse assim: eu sou só o grão, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Sendo ele Deus, sendo ele o Senhor, Paulo escreve aos Filipenses dizendo: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e desceu a este mundo e se entregou à morte, morte de cruz. Jesus morre, são 33 anos, e que o povo está olhando e falando: essa semente é pequena, isso não vai para frente, isso não cresce, não vai acontecer nada. Mas ao terceiro dia, não, vou falar de novo, mas ao terceiro, domingo pela manhã, as Marias estão pegando o bálsamo, preparando e seguindo para o sepulcro. Uma centúria de soldado cuida da pedra, na frente da pedra, da sepultura, 100 soldados em pé. Elas estão chegando, quando chega percebe que tem um movimento diferente. 100 soldados desmaiados no chão, uma pedra saiu do lugar, e elas disseram: onde está o Senhor? O anjo desce e diz assim: mulher, porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive, vai e leva a mensagem, porque ele está vivo. A semente brotou, não é mais um grão, ela gerou, ela produziu, e você vai ver o que vai acontecer. Ele começa a aparecer para os discípulos. Pedro e João estão pescando na Galileia. Ele chega na praia: Pedro, João. Pedro já olha, sai nadando. Meu Senhor. Pedro, tu me amas, você sabe que eu te amo. Todos os discípulos, a multidão era quase de 500 agora, e ele sobe ao céu em uma nuvem, Atos capítulo 1, dizendo: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o quê? Eita, aquilo que era uma semente está pegando o corpo. Atos capítulo 2, 120 obreiros no cenáculo. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Pedro se levanta e diz assim: ei, não estamos embriagados. Isso é o que está escrito no profeta Joel. Começa a pregar e dizer assim: este mesmo Jesus, por determinado conselho e presciência de Deus, foi entregue aos homens, e vocês o mataram e levaram para a cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O povo ficava com o coração ardido e não entendia nada, e Pedro pegava e dizia: receba o Espírito Santo, é para quem quiser, é para quem vier. Daqui a pouco, irmão, eram 3.000 almas de mão levantada, já não era mais um grão, mas eram 3.000 pessoas pregando o evangelho, dizendo: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Diga o que aconteceu. O Império Romano começou a ficar preocupado. Esse povo está crescendo demais. Vamos matar, vamos exterminar. Durante a perseguição de 10 imperadores romanos, mais de 350 anos a igreja foi perseguida. Pegava os cristãos, jogavam na arena, prendia, matava, acabava com o culto, fechava a sinagoga, destruía, levava preso, matava, fazia negar, colocava fogo. Nero incendiou os bairros romanos e colocou culpa nos cristãos. Ele incendiou e deixou os bairros cristãos, onde tinha mais cristãos, sem fogo, dizendo: os cristãos incendiaram Roma. Foi lá e matou os cristãos, mas ele tinha incendiado Roma, o próprio imperador. Os cristãos estavam sendo mortos, mas a notícia chegava para Nero. Diga qual era. A notícia que chegava para o imperador, qual era? Pergunta: qual era? Quanto mais a gente oprime, quanto mais a gente mata, mais brota, mais nasce. Esse povo não acaba. Você mata 100, 200 mil, vem 2 mil, vem 3 mil. Eu não sei o que é isso. Diga o que é isso. É a semente que não é mais semente, já é uma hortaliça e está virando uma árvore. E eu tenho uma notícia para você que eu não sei se você está pronto para ouvir. Você quer ouvir ou não? Não, vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Eu tenho uma notícia para você, mas eu não sei se você quer saber dela. Você quer saber ou não quer? Faz 2000 anos que eles tentam acabar com a igreja. E como que está a igreja?
crente cabeça oca. Pergunte por quê? Porque o camarada quer me convencer que se eu colocar um político cristão no poder, a igreja vai prosperar. A igreja não depende de poder humano. Você não entendeu ainda? Não interessa que eu vou votar, voto é secreto. Vai votar também, cuida da sua vida. Mas a gente precisa entender algo aqui. Diga o quê? Político nenhum vai ajudar a igreja, esquece isso. Porque quem ajuda a igreja é Jesus. Quem não deixa a igreja acabar é Cristo. Quem, no momento de aflição, de perseguição, quem faz a igreja crescer é o dono da semente. Um grande pregador disse: se te chamarem para se tornar o rei ou a rainha da Inglaterra, não aceite se rebaixar, porque você já é embaixador do reino de Deus. Não existe poder e autoridade constituída neste mundo que seja maior do que o nosso Deus, e maior do que aquele que cuida da igreja, e que Ele mesmo diz: a semente começou pequena. Ninguém acreditava nesse negócio de igreja, ninguém acreditava nesse camarada aí, Jesus, esse Galileu, ninguém acreditava nesse negócio de reino, mas faz 2000 anos que a igreja está crescendo, a igreja está pregando o evangelho, vidas estão sendo salvas, e tem um camarada que, inspirado por Deus, fez um hino e disse, diga o quê? Tantos como a areia da praia, tantos que todo salvo pois verá, sim. Diga, mas era só um grão de mostarda. Mas hoje tem um ninho aqui, tem um ninho lá, tem ninho lá, tem ninho lá, e você não entendeu nada. Diga, eu quero entender. Olha aqui, eu escrevi aí, fases da semente. Diga, primeira fase. Diga bem forte, diga grão. Diga segunda, hortaliça. Diga terceira, árvore. Diga quarta, agora tem ninho. Para finalizar, diga, pergunta o que significa isso. Para que serve ninho? Para gerar uma vida nova. Vou falar. Para que serve o ninho? Para gerar, para adubar. Não, você não pegou. Algo vai nascer ali, algo vai ser gerado ali, porque tem um ninho lá. E quando o ovinho estoura, diga o que o pai faz. Ele fala, fique quieto no ninho. Não é tempo de sair para botar o seu ninho. Diga o que eu faço. Papai vai buscar minhoca e leva na boquinha. Aquilo que era um grão, agora tem ninhos incontáveis. Agora eu quero responder uma pergunta. E já vou fechando a Bíblia aqui, que eu não quero passar do horário. Sempre quis falar isso. Diga, qual o mistério? Pergunta aí, o que é uma igreja? É só um ninho que está colocado nos galhos de um reino. Agora pergunta, qual o papel da igreja? Alimentar aqueles que têm fome. Pergunte, qual o papel da igreja? Produzir vida. Acho que você não ouviu, não. Eu não vou falar. Você sabe o que é chocar um ovo? Ixi, agora o povo vai se escandalizar. Você sabia que em Gênesis capítulo 1 está escrito assim? Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haitá tohu vavor ve'asher al pnei veruch Elohim et merav al pnei hayon. Breshit. No princípio. Na cabeça. Bara. Criar do inexistente. Deus criou. Elohim. Plural masculino no hebraico. Deus criou. Os três estão criando.
Et Hashamai vet haaretz. Chamai os céus, haaretz a terra. Ve haaretz haitá torvavor vershelai pnei veruch Elohim merafet. E o Espírito de Deus, meraheft, não é pairava, é chocava. Não vou dizer de novo. E o Espírito de Deus, meraheft hebraico, chocava, esquentava, pairava sobre a face das águas. Ou seja, chocava, esperava o tempo, porque Deus vai criar, vai nascer alguma coisa. E o Espírito estava esquentando. Aí vem Deus e diz assim: haja luz e houve luz. Apareça, frutifica, aconteça, nasça, cresça, levanta, toma poder, autoridade, vai. Mas o início de tudo é choque. Fala assim, ó. Agora eu vou aplicar para a tua vida. Fala aí para quem está do seu lado. Sabe essa pessoa que entrou aqui hoje dizendo assim, ó: eu acho que é só até aqui mesmo que Deus quer comigo, o negócio é só esse. Olha para ele e fala assim: tá lascado. Pergunte agora, por quê? Fala assim: o que você fez até agora é só o grão. Profetiza na vida dele: você vai gerar vidas. Você vai chocar, você vai esquentar, você vai profetizar. Você ainda não acredita porque te falta fé, mas Deus vai fazer tanta coisa, mas tanta coisa através da tua vida que você nem imagina. Mas escuta o que eu estou te dizendo. Você vai lembrar dessa mensagem e você vai dizer: eu era só um grão, mas olha o que Deus fez comigo, hein? Olha o que Deus fez comigo. Eu estou gerando, eu estou produzindo, ei, eu estou trazendo vida. Talvez você entrou aqui dizendo: eu não sou obreiro, mas nenhuma semente é. Você tem que esperar rachar e crescer. Nós temos uma missão. E eu vou terminar aqui. Quando a igreja de Corinto se dividiu, a família de Cloé denunciou para Paulo o seguinte: existem divisões na igreja. Alguém está dizendo: eu sou de Paulo. Alguém está dizendo: eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro. Paulo falou assim: tem esse problema lá? Tem. Eu vou escrever uma carta. Paulo escreve 1 Coríntios dizendo: quando fui ter convosco, não fui em sublimidade de palavras, mas fui pregando o evangelho de Jesus Cristo. E quero que vocês saibam que no meio de vós existem pessoas que estão dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Pois eu vos digo que não foi eu que morri na cruz por vocês, mas foi Jesus Cristo. Eu não vim nem para batizar, e se batizei alguém nem me lembro. Só lembro que batizei a família de Estéfanas, e se batizei outro nem lembro quem foi. Mas eu vim para cumprir a minha missão, que é evangelizar e dizer para vocês que Jesus Cristo veio, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, e Ele pode te salvar. O sangue te purifica de todo pecado, porque esta é a minha missão, é trazer vida. E não tem vida no homem se não for através do evangelho, através da palavra e através de Jesus Cristo, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa família, Ele é o dono da semente, Ele é o dono do reino, Ele é o dono de todas as coisas. E sem Ele nada do que foi feito se fez, porque todas as coisas pertencem a Ele. Glorifica, exalta o nome do Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Se coloque de pé, glorifica a Deus, fortaleça a tua fé.